Então, já está gravando e quando eu terminar a transmissão, automaticamente fica salvo no meu canal a transmissão. Mas se der algum problema, eu faço o upload da gravação também e passo o link, disponibilizo lá na página do programa para todo mundo. Deixa eu, Cristina, você está sem áudio aqui, tem que ligar o seu. Não, eu fechei porque eu estava sintonizando aqui o YouTube para ver. Nós já estamos com 30 pessoas assistindo. Ótimo. Deixa eu só dar uma atenção para a Eneida aqui, que ela está me perguntando aqui. Só mutar aqui um pouquinho. Wendel, as pessoas não vão ligar a câmera, elas só vão assistir no chat e Bruno, você passou o link para todos os professores ou não? eu passei o link do YouTube, quer dizer, o link do YouTube, ele é o link que está na página do PPGAL. Aqui na reunião ficaremos só nós. E Ah, aí só nós dois? E para e falar dos laboratórios, como é que você vai fazer? eu preparei uma apresentação rápida aqui dos laboratórios, tá? E vou falar, e aí ao final, se sobrar um tempo, aí eu abro para os professores se manifestarem aqui, tá? Porque eu fico com medo, às vezes, de não dar tempo de fazer a apresentação toda, a gente atrasar. Então, só nós dois é que vamos ficar aqui no. Sim, são nós dois. Tá, então deixa eu avisar aqui.
Deixa eu ver. Tá saindo o meu som? Tá saindo? Tá? Tá sim, Eneida. Gente, agora sim, agora eu Eu tô não conseguindo. entendi, Neida. Naquela hora, eu estava ouvindo vocês muito baixinho, aí eu fui ver, não era por aqui, era pelo próprio notebook. Bruno, você quer que a gente fique oculta e você vai ficar grande? Como é que você vai fazer comigo? Que agora eu estou vendo só você, eu não estou vendo a Cristina. Eu acho que assim, vocês podem ficar aqui na sala, né, enquanto eu vou fazendo a apresentação, né? E aí, como eu falei para a Eneida também, Cristina, vocês podem ficar à vontade para fazer qualquer comentário durante a apresentação, que vai ser uma apresentação muito panorâmica assim sobre o programa, né? E com certeza muitas informações assim vão ficar de fora, mas se vocês acharem que tem alguma coisa imprescindível que não esteja aqui, vocês podem me chamar e falar, Bruno, queria fazer um comentário, tá? E aí, assim que eu terminar a apresentação, eu passo a palavra para a Cristina, ela vai falar sobre os planos, Tá. e na sequência a gente faz a discussão, o Wendel já vai me passando as perguntas, tá? Então, eu Bruno, Tá vejo... certo. Pode... Bruno, eu sugiro que você coloque no modo Speaker View para ficar no YouTube aparecendo grande só quem está falando. Ah, deixa eu ver aqui onde que é isso. Lá em cima à direita. Ah, tá, Speaker View, tá. Para que o YouTube fique... Entendi. Não apareça a Eneida e eu, e enquanto a gente ficar quietinha, não aparece. Tá, E aí a gente desliga os microfones, Eneida. tá bom. Bom, como já são 7 horas, então acho que eu já posso começar aqui, né? Bom, antes de mais nada, eu queria desejar assim, as boas-vindas aí aos nossos candidatos, né? Futuros candidatos. Então, assim, é com muito prazer que o programa vem fazer essa live, né, de apresentação, trazendo aqui algumas orientações para os nossos candidatos que têm intenção de se inscrever agora no nosso edital, o processo seletivo de mestrado e doutorado que foi aberto ontem, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui as informações. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem se manifestar pelo chat, tá? A gente não vai responder agora, né? A gente vai deixar para comentar as perguntas e responder ao final, tá? Depois que for feita a apresentação. Eu queria dizer que agradecer também a presença aqui da professora Cristine, da professora Eneida, a professora... Antes eu queria me apresentar, né, caso alguns aí não me conheçam, eu sou o professor Bruno Massara, atual coordenador aqui do PPGAL e professor lá do Departamento de Arquitetura da UFES. A professora Cristina, ela também é professora associada do Departamento de Arquitetura, ela é coordenadora do GT de Desenvolvimento Sustentável na ANTAC e atualmente ocupa o cargo de secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional no Governo do Estado do Espírito Santo. A professora Eneida também, que nos acompanha aqui nessa reunião, ela também é professora associada do Departamento de Arquitetura da UFES, já foi coordenadora do programa de pós, né? Ela é pós-doutora e pesquisadora produtividade CNPq nível 2.
Queria também dizer a todos que o edital para aluno especial encontra-se em aberto. Então, até amanhã as inscrições. Então, caso alguns de vocês queiram também se matricular como aluno especial do nosso programa, serão muito bem-vindos. Ok? Então, peço a todos que se manifestem aí pelo chat. Quem nos acompanha também, que é o nosso secretário, o Wendel, ele vai anotar todas as perguntas que forem colocadas e vai me passando. Ao final, eu direciono essas perguntas para os nossos convidados e também participo aí das respostas. Essa live está sendo gravada, tá? Então, ela vai ficar disponível aqui para todo mundo assistir a partir de hoje, né? Então, vocês, por favor, ajudem aí na divulgação, né? E para que todo mundo possa ouvir um pouco do que a gente tem para dizer hoje, né? A programação é essa que está aqui na tela, tá? Então, eu vou fazer uma apresentação breve do programa, vou falar um pouco sobre os grupos e os núcleos de pesquisa do BPGEAL. Em seguida, eu vou passar a palavra para a professora Cristina, ela vai dar orientações sobre a elaboração do plano de trabalho, né, que é a primeira etapa do nosso processo seletivo desse ano, né, que excepcionalmente acontece num formato um pouco diferente, né, a gente não vai ter a prova escrita, nós vamos ter um outro tipo de outras etapas de processo seletivo que estão bem escritas lá nos 2 editais que vocês podem consultar a qualquer momento. E depois a gente vai fazer uma rodada de perguntas e respostas sobre os editais, sobre o programa, sobre quaisquer dúvidas que vocês porventura tiverem. Bom, antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês aqui um pouco da timeline, né, da linha do tempo do nosso programa. O programa foi criado em 2007, né, mestrado estrito sensu, vinculado ao Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele foi credenciado pelo MEC, pela portaria 1077, em 2012. Em 2016, ele foi avaliado com a nota 4, também pela CAPES, na avaliação quadrienal de 2013 a 2016, né? Essas bolinhas aqui indicam um pouco as avaliações, né? As trienais da CAPES e aqui as quadrienais. Teremos uma agora em breve, em 2021. Com a nota 4, o programa foi aprovado para pleitear o doutorado, né? Foi feita a submissão da proposta e agora em 2020 o curso foi aprovado e com isso a gente finalmente abriu o nosso edital unificado de seleção mestrado e doutorado. Lembrando que embora o edital seja unificado, cada nível da pós tem o seu edital específico. Tá? Então, um edital específico para o mestrado e outro específico para o doutorado. Eles respeitam as mesmas datas, vão acontecer simultaneamente, mas vão ser avaliados por comissões separadas. Bom, qual o perfil dos egressos, ou seja, dos nossos alunos que se formam? O perfil profissional ser formado pelo mestrado do programa e agora também o doutorado é para profissionais dedicados a práticas investigativas de caráter crítico e empreendedor, né, capaz de avançar na consolidação de uma visão interdisciplinar característica da área de arquitetura e urbanismo. Além disso, a gente enxerga, né, nesses profissionais egressos, né, os mestres e futuros doutores, né, uma prática articulada com o campo do ensino, da pesquisa, das atividades também de projeto, planejamento e gestão no âmbito arquitetônico, urbano, territorial e ambiental em esferas institucionais públicas e privadas.
Em termos da atuação do egresso, né, o nosso programa faz um acompanhamento muito frequente, anual, na verdade, dos nossos egressos, para saber um pouco que tipo de caminho, que tipo de trabalho eles têm publicado, onde que eles estão trabalhando, e o resultado pode ser um pouco resumido por esse diagrama que vocês estão vendo aí, né? Ou seja, são 40% desses profissionais que se graduam, né, que se pós-graduam com a gente, acabaram inseridos como professores em instituições públicas e privadas. 20% desses egressos hoje são técnicos em órgãos do governo municipal, estadual e federal. 10% dos egressos concluíram recentemente o doutorado, e agora os nossos egressos também poderão realizar o seu doutorado aqui com a gente. Além da gente ter também uma quantidade de 14% de profissionais mestres autônomos que trabalham com projeto de arquitetura, prestação de serviço na área de arquitetura e urbanismo. O nosso programa tem uma única área de concentração, denominada Cidade e Impactos no Território. Essa área de concentração aborda questões relativas ao porto e à paisagem, recorrentes em grande parte das cidades brasileiras, né? Pela proximidade a corpos de água e pela dominância da natureza na formação dos núcleos urbanos. Além disso, aborda também questões referentes à gestão urbana, políticas de articulação dos atores envolvidos na construção da cidade, em observância a parâmetros socioeconômicos e antropológicos, além dos técnicos e culturais. Além disso, aborda também questões inerentes à temática da sustentabilidade urbana e de edificações, abordadas de forma transversal a todas essas outras questões anteriores. Diretamente articulada com essas duas linhas, né? A gente tem, com essa área de concentração, a gente tem as nossas linhas de pesquisa. São duas as nossas linhas de pesquisa: processos urbanos e políticas físico-territoriais, patrimônio, sustentabilidade e tecnologia. Então, agora eu vou falar aqui rapidamente um pouco sobre essas duas linhas. Todas essas informações também estão presentes no site, né, do programa, arquitetura.ufs.br, vocês podem consultar também a qualquer momento. Bom, a linha de pesquisa Processos Urbanos e Políticas Físico-Territoriais se dedica a estudar processos de urbanização e metropolização e estruturação do território. Aborda questões relacionadas à teoria e história da cidade, do urbanismo, e também temáticas como a morfologia urbana. Tem também um olhar dedicado a metodologias para o planejamento, projeto, a gestão do território, a questões relativas à paisagem, planos e políticas físico-territoriais, levando em conta aspectos de contextos históricos, geográficos, sociais e a agenda político-econômica. Outra escala assim, de olhar nessa linha é a questão do corpo, né? A apropriação dos espaços e a formação dos territórios urbanos. Como é feita a produção e a gestão da cidade contemporânea, né? Articulada em nível global e local. Então, também produz estudos sobre política, projeto de habitação, redes e infraestruturas urbanas, né? Dentre outros temas que orbitam ao redor dessas temáticas lançadas aqui. Então, essa é uma linha de pesquisa, né? A outra linha é denominada Patrimônio, Sustentabilidade e Tecnologia, enxerga a sustentabilidade, né, como um dos itens
como uma das diretrizes principais no processo de projeto, né? Então, avalia tecnologias aplicadas ao conforto ambiental, eficiência da edificação e das soluções urbanas, né? Busca criar, avaliar, implementar métodos e instrumentos de avaliação de sustentabilidade, né? Crítica e atualização na representação e na proposição em escala micro e macro, além de ter um olhar dedicado ao patrimônio cultural e natural em suas conexões com a arquitetura e a cidade, uma abordagem teórica e histórica da arquitetura da cidade, dizendo respeito a técnicas construtivas e preservação. E a cada dia mais, assim, com a inserção assim do universo digital, né, do pensamento digital na arquitetura, né, a gente vem incorporando análises, né, fundadas na modelagem paramétrica, nos sistemas BIM, os recursos de geoprocessamento, né, todos aplicados à gestão da informação do projeto e na produção de simulações que nos ajudam na tomada de decisão e na reflexão crítica sobre os processos, né, urbanos, arquitetônicos, espaciais como um todo. Falando um pouco da nossa estrutura, né, curricular, né, o mestrado e o doutorado, eles funcionam basicamente através de um sistema de creditação que pode ser resumido um pouco por esse quadro aqui, né, por esses tópicos aqui. Ou seja, a gente tem as disciplinas, né, originalmente ofertadas presencialmente, que incluem as aulas teóricas, os seminários, né. As disciplinas têm uma carga horária de 60 horas, equivale a 4 créditos no nosso programa. Nós temos também os estudos independentes, aulas práticas e atividades acadêmicas que correspondem a um crédito a cada 15 horas, né? Esse semestre agora a gente vai oferecer pela primeira vez estudos independentes, né? Uma abordagem bastante flexível de cumprimento de carga horária para os estudantes. Temos a dissertação de mestrado, né? Que corresponde a 6 créditos, a tese de doutorado, que corresponderá a 12 créditos, a publicação de artigos científicos, 8 créditos no caso do doutorado, e o estágio de docência e pesquisa como uma atividade obrigatória que também cumpre 4 créditos. Tá? Então, o total que a gente tem são 26 créditos para o mestrado, 36 créditos para o doutorado, para o cumprimento das atividades e a conclusão, né, do curso. Dentre as atividades acadêmicas que fazem parte assim do nosso programa, a gente tem principalmente os seminários de pesquisa, né? O seminário de pesquisa do PPGA ele é um evento anual que é preparatório para a banca de qualificação, normalmente acontece no final do ano, às vezes no início do ano, dependendo do calendário, né? E ele é uma forma que o estudante que acabou de ingressar pode apresentar seu trabalho e receber algumas críticas construtivas do seu trabalho para se preparar melhor para a banca de qualificação. Nessa mesma ocasião do seminário, a gente tem um fórum de autoavaliação, né, que é também um espaço de discussão das estratégias acadêmicas que são implantadas pelo programa, né, dando uma voz ativa aí para os estudantes, os professores e também para os técnicos, né, que nos acompanham. As defesas de dissertação em tese são eventos públicos também, né, que podem ser assistidos por toda a comunidade. Além disso, a gente tem eventos científicos realizados no âmbito da própria universidade, como a gente já teve o PNUM, o ELEX, o ICOMOS. Então, a gente traz essas situações, né, de discussão científica para o nosso ambiente, né, para o nosso espaço. Temos palestras e cursos realizados com frequência, né, as aulas inaugurais, convidados externos que vêm e nos oferecem algumas falas, algumas apresentações. Fazem parte também os workshops, né, como oferecido na disciplina Ecologia de Projeto, que eu ministro, workshop de morfologia urbana, né, outros workshops oferecidos pela Biblioteca Central, entre outros, né. E temos também o Sarau do PPGA, que é inclusive organizado pela professora Eneida e outros professores, e é um momento de troca aí de conhecimentos relacionados à arte, à literatura, música
e poesia. Com relação às bolsas, né, o nosso programa ele é contemplado com um conjunto de bolsas de diferentes fontes, né? A gente tem as bolsas da CAPES, chamada Demanda Social, né? E bolsas também de pós-doutorado, que é as bolsas PNPD. A gente também tem acesso a bolsas da FAPES, que é uma fundação do Estado, né? Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, com um edital, inclusive, que está aberto agora, que é o PROAPEM. Nós temos as bolsas do PAEC-OEA, que é um programa de aliança com a Organização dos Estados Americanos. Então, temos vários estudantes latino-americanos que vêm cursar o mestrado, fazer o mestrado aqui com a gente, pessoal da Bolívia, da Colômbia, da Argentina, né, do Chile, vários outros países, né, membros da OEA. Bolsas do CNPq, né, de pesquisa científica, tecnológica e de inovação. E ainda temos recursos do PROAP, que é um programa de apoio à pós-graduação da CAPES, né, e oferece auxílio para inscrição em eventos e publicações para os nossos alunos e professores. Além disso, o nosso programa ele participa de várias redes científicas. Essas redes, na verdade, são pontes entre pesquisadores de outras universidades que a gente busca construir com o intuito de melhorar um pouco o nosso olhar assim, sobre o território, no nível mais global, dar mais visibilidade para os trabalhos que são feitos aqui, realizar trocas de conhecimento com professores de outras universidades, como é o caso, por exemplo, da Rede CIRES, né? E são cidades inclusivas, resilientes, ecoeficientes, sustentáveis. A Rede CIRES, ela é formada por 21 grupos de 6 países, né? Do Brasil, Argentina, entre outros, além de municípios, empresas, pesquisadores multidisciplinares, um total de 122 pessoas envolvidas. Recentemente também o PPGAU se tornou membro da rede AUIP, que é a Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-Graduação, da qual faz parte também assim, a ETSA da Espanha, a Universidade de Biobío no Chile, a Costa Rica, Uruguai, Portugal, Colômbia, Argentina. Então, todos esses professores, recentemente, um deles participou de uma banca de defesa aqui, de um dos nossos alunos. Então, é uma oportunidade única para a gente poder ter uma interlocução com esses outros universos de pensamento, levando em conta, principalmente, que a internacionalização é um dos principais caminhos para que a gente almeje uma nota 5 no nosso programa, que é um pouco o que a gente, de fato, busca para o futuro, né? Para isso a gente precisa de fato assim internacionalizar o nosso conhecimento. Além disso, a gente tem as redes de morfologia urbana, né, com a Universidade do Minho, Universidade do Porto, em Portugal. Temos a UBR Cidades, que é promovido pela Hermínia Maricato e João Sete Whittaker da USP. Fora professores da Universidade Federal do ABC, Mackenzie, UFMG, Rio de Janeiro, né, da qual faz parte os professores do nosso departamento, do nosso programa também. Né. Temos a Rede de Pesquisa e Urbanismo Brasil, com profissionais de várias universidades brasileiras, e da Rede Coapá, que é um laboratório também da USP, com participação de várias outras universidades brasileiras. Então, isso para mostrar que o programa tem e busca ter uma interlocução muito ativa com profissionais de outros universos acadêmicos, né? E realizar com eles uma troca conjunta aí de conhecimentos e informações científicas. Bom, queria falar um pouco agora dos grupos de pesquisa, tá? Vou andar um pouquinho mais rápido aqui, porque a gente já está com o tempo meio adiantado. Na verdade, a gente tem 4 núcleos de pesquisa, são ambientes, laboratórios de pesquisa, e grupos temos até um pouco mais, né? Um deles é o Conexão VIX, que é um grupo de pesquisa do qual faço parte, mas o professor Milton, o professor Gerrier, a professora Marcela. Né? O Conexão VIX é um grupo de pesquisa dedicado ao pensamento
na área do planejamento urbano, regional, numa escala mais ampliada e numa escala mais microescala, voltada para intervenções urbanas, processos de projeto e conhecimentos e ações interinstitucionais, né? O objetivo desse grupo de pesquisa, em especial, é elaborar instrumentos de diagnóstico, análise e expressão das novas configurações territoriais metropolitanas. Busca também fazer considerações relacionadas à área de expansão urbana, áreas de interesse ambiental, modos de vida urbana. Os grupos de pesquisa são extremamente importantes para os estudantes do programa, né? Então, todos eles, de uma maneira ou outra, transitam por esses grupos e são, de alguma maneira, abrigados por esses grupos no desenvolvimento das suas pesquisas, né? Há uma transição entre os alunos dos grupos, então eles podem frequentar grupos diferentes, trocar informações com os professores, com os membros do grupo, né, formando uma espécie de uma equipe multidisciplinar que concentra suas atividades em determinados laboratórios, né. O Conexão VIX, recentemente, ele vem sofrendo uma expansão na sua forma de lidar com o conteúdo, né, então, ele, com o auxílio do grupo de estudos experimentais e do grupo TIP, né, Tecnologias Integradas ao Projeto, ele vem agora incorporando projetos de pesquisa, de inovação e investigação tecnológica nas interfaces da arquitetura e tecnologia digital. Então, todas as questões relativas à área de interatividade, fabricação, programação, modelagem paramétrica, simulação, algoritmos evolutivos fazem parte dos trabalhos que a gente tem buscado desenvolver no Conexão. Imaginando que, de alguma maneira, todos esses recursos tecnológicos podem nos ajudar a refletir um pouco sobre a cidade e os seus impactos no território. Então, a ideia é dar suporte técnico, né, em grande parte, para profissionais que queiram refletir sobre processos de projeto, estratégias de microplanejamento, visualização de dados, e com isso, assim, contribuir para um aprimoramento operativo e também técnico dos profissionais, né? O grupo de pesquisa Conexão VIX tem aqui o seu site, www.territorios.org/rede, e tem também o nosso Instagram, VIX Conexão, e vocês podem entrar a qualquer momento lá e ver um pouco da parte da nossa produção. Tá? Recomendo, de fato, que vocês busquem as informações dos grupos, né? E com isso tentem aprofundar um pouco, né? Nessa assimilação do que a gente faz. Esse aqui é o site do TIP, que é o grupo também vinculado à Conexão, né? Tecnologias Integradas ao Projeto, endereço tip.ufs.br. Falar um pouquinho do NAU, né? Que é um outro grupo de pesquisa, do qual fazem parte a professora Marta, a professora Clara, Eneida, Lutero e, mais recentemente, a professora Flávia Botega também, que ingressou, não só no NAU, mas como também no nosso programa de pós-graduação, né? A professora Clara, por exemplo, ela tem uma pesquisa relacionada à habitação social na América Latina, junto com o professor Lutero, né, e conduz, a partir de 2016, a pesquisa Urbanismo Comum, Limites e Possibilidades, ambas em andamento. A professora Eneida, que nos acompanha aqui na sala, coordena pesquisas sobre subsídios metodológicos, a formulação de políticas públicas relacionadas à paisagem e também a transformação da paisagem urbana contemporânea em polos regionais associados a rios. O professor Lutero, ele também coordena, junto com a professora Clara, a pesquisa Habitação Social na América Latina e também coordenou pesquisas sobre espaços de partilha, das múltiplas partes à partilha. A professora Marta coordenou a pesquisa Porto-Cidade, uma agenda de pesquisa exploratória, e também a pesquisa Cidade Portuária da Vitória Metropolitana. Vocês estão vendo aqui ao lado, direita, né, parte das publicações que já foram feitas pelo grupo, no NAU, né, os livros que foram lançados nos últimos anos. E cabe mencionar também que uma das redes importantes que estão sendo formadas, né, consolidadas agora, é a rede BR Cidades, também
sobre a coordenação e vamos dizer assim, a interlocução dos profissionais de uma rede brasileira com a sua operação aqui no Espírito Santo, coordenada pelo NAU. Então, como eu falei, assim, a professora Clara, o Lutero, o Marta participam da criação do BR Cidades, no Núcleo do Espírito Santo, inseridos na plataforma nacional do Projeto Brasil Cidades. Além disso, né, nos objetivos específicos do grupo, também tem a construção de um núcleo de assistência técnica para habitação de interesse social, conforme lei de assistência técnica, em acordo com o projeto de extensão ATIS na extensão universitária. Bom, falar um pouco aqui do Rasuras, que é um grupo de pesquisa também pelo professor Carlos Queiroz, da Geografia, também professor aqui do programa. Ele atua no campo da produção acadêmica, artística e cultural, tratando com temas como a geografia da diferença, epistemologia da geografia contemporânea, imaginação espacial, política, poética das linguagens. O grupo Rasuras também, sediado lá na geografia, também tem 2 sessões de trabalho, que é o Rasuras Lab, que tem por objetivo converter as pesquisas em inovação e tecnologia, e a editora Rasuras, com o propósito de publicar projetos acadêmicos em diálogo com a questão da linguagem, poética, movimento, experiência. O Grupo Rasuras também tem aqui os seus endereços específicos de acesso de informação, né? Então, vocês podem entrar aqui a qualquer momento, acompanhar também no Instagram e se informar melhor, com mais profundidade. Temos também o Patrilab, né, que se considera como um locus de investigação, proposição e articulação teórico-científica, conduzidos na perspectiva da conservação patrimonial e desenvolvimento territorial. Então, ele opera a partir de 3 campos principais de trabalho, né? O primeiro deles seria a formação e especialização profissional, ampliando a difusão do conhecimento histórico, acerca do patrimônio, do desenvolvimento territorial, na sua dimensão ambiental, social e econômica. Além disso, também se considera como locus de elaboração de estudos e planos de projetos, também dentro da área de patrimônio e desenvolvimento sustentável. E, finalmente, também como espaço de discussão e crítica da produção e do consumo de espaço, avaliando assim, os instrumentos de gestão e desenvolvimento do patrimônio e do território, em sua dimensão técnico-científica, artística, cultural. Disponibiliza também para todos os interessados um blog, tá? Esse endereço daqui, blog.ufs.br/patrilab. Vocês podem também acessar. Além disso, os candidatos também podem acessar o currículo Lattes dos professores do programa, que está disponibilizado lá no site, e conferir detalhadamente a produção. E, finalmente, a gente tem o LPP, que é o Laboratório de Planejamento e Projetos. Fazem parte do LPP a professora Edna, a professora Cristina, que nos acompanha aqui, o nosso professor Paulo Vargas, a professora Andréa Laranja e a professora Daniela Bonato. Então, o LPP desenvolve trabalhos nos âmbitos regional, nacional e internacional, concentrando suas atividades nas áreas de indicadores de sustentabilidade, métodos de avaliação de sustentabilidade, desenvolvimento de tecnologias para edificações em áreas inóspitas, projetos em áreas de interesse ambiental, pesquisas em conforto térmico, acústico, luminoso, entre outros. O LPP tem como objetivo, através das atividades de pesquisa e extensão, estimular e disseminar os avanços científicos abordando conceitos pautados na sustentabilidade. O grupo desenvolve pesquisas vinculadas ao Programa Antártico Brasileiro, Programa Arquipélago São Pedro-São Paulo, Programa Ilha da Trindade, todos em estreita relação com a Marinha do Brasil, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia. E no âmbito internacional, destaca-se o projeto Urbanere, Comunidades Urbanas Energeticamente Sustentáveis, coordenado pela Universidade do Minho, em Portugal, e que tem no LPP a sua vice-coordenação. A rede envolve 8 países, 11 grupos de pesquisa,
e cerca de 80 pesquisadores envolvidos. Internacionalmente, o LPP possui vínculo com o curso de doutorado da Universidade de Biobío, no Chile, a Universidade de Minho, no Portugal, e o Centro de Cooperação e Desenvolvimento Territorial CECODET, da Universidade de Oviedo, na Espanha. O LPP também tem disponível um link de acesso para o seu site, com informações complementares aí a essa descrição muito breve que eu fiz aqui de cada um desses grupos. Enfim, cada um desses espaços é um lugar que, de alguma maneira, vai acolher os futuros estudantes de pós-graduação, né? Certamente, eles vão estar envolvidos em um desses grupos, então é interessante que vocês busquem mais informações, entendam um pouco como é que eles se constituem, se constroem, interagem, e a partir daí, certamente, vocês vão conseguir traçar caminhos dentro de projetos que já estão sendo desenvolvidos. Bom, falado isso, eu vou encerrar aqui um pouco essa apresentação, um pouco dentro da nossa previsão de horário, que seria agora às 7h35, passar a palavra para a professora Cristina. A professora Cristina vai falar um pouco agora para todo mundo a respeito da elaboração do plano de trabalho. Tá? Esse é um dos requisitos para o nosso processo seletivo, tá? A primeira etapa. Então, é muito importante que vocês tenham, inicialmente, assim, uma orientação mesmo sobre como fazer, o que fazer, como redigir. O edital também já traz informações sobre uma espécie de uma estrutura, né, que vocês precisam seguir. E eu tenho certeza que a Cristina agora vai dar contribuições importantes aí para todo mundo. Vou parar aqui o compartilhamento da minha tela. Ok. Então, professora Cristina, fica à vontade para falar, para compartilhar sua tela. Obrigada, Bruno. Obrigada pela ótima apresentação, muito bom, adorei o conteúdo e a forma também, né? Porque ficou muito bonito, muito elegante. Bom, vamos lá, eu vou tentar fazer algumas recomendações, né? Do como é que a gente faz uma apresentação de um plano de trabalho. Eu vou compartilhar aqui a tela. Bruno, se por acaso der alguma coisa errada, aí você me avisa, tá? Tá bom, vou ficar de olho aqui. Qualquer coisa eu te aviso. Tá, já está aparecendo para mim, Cristina. Acredito que para todo mundo também. Só não está no modo apresentação, né? Está meio lentinho aqui. Isso. Bom, aí, tá ótimo. bom. Joia. Então, vamos lá. Bom, o que nós queremos quando se coloca a exigência de um plano de trabalho, né? Então, uma das coisas é a gente identificar se essa ideia e se esse candidato tem condições de evoluir, né? Se ele consegue sair de uma sementinha e virar, né, algo de grandioso, germinar. Então, nós queremos avaliar a maturidade do candidato para estudos pós-graduados, queremos avaliar a capacidade de expressão. Não adianta ter uma ideia brilhante se não tiver essa capacidade de se expressar e de forma correta, lógica e correta. Nós queremos também avaliar a relevância do tema, né, em relação às linhas de pesquisa do curso e o grau de conhecimento desse candidato em relação ao tema que escolheu, se ele está preparado para desenvolver esse seu tema. Então, o nosso procedimento de avaliação, que está bem claro lá no edital, a gente vai julgar a capacidade de expressão. E a única coisa que eu não sei, Bruno, que eu esqueci de olhar, eu não tive tempo, na verdade, de olhar, é se o mestrado está adotando os mesmos valores do doutorado. Eu peguei muito o edital do doutorado.
mas vai avaliar a capacidade de expressão para ver se está sendo feita de uma forma lógica e correta. É fundamental que quem esteja pensando em fazer qualquer estudo pós-graduado vai começar a fazer parte de uma, vamos chamar de elite, que não tem mais o direito de não saber escrever na nossa língua. A pertinência da proposta, né, nesse caso, como eu estava vendo doutorado, no nível de tese, a relevância do tema para as linhas de pesquisa do curso, a clareza quanto à questão central da pesquisa, o nível de conhecimento prévio do tema, a coerência com os objetivos, entre os objetivos e a metodologia, e a adesão da bibliografia de suporte ao desenvolvimento da tese. Eu vou falar bastante sobre as referências bibliográficas. Então, cada um deles tem essa pontuação, né, dividida, e para nós é muito clara a forma de avaliar o plano. Aí, nós já demos qual tem que ser a estrutura fundamental, né? Então, tem que ter título, o nome do candidato, o nome do orientador pretendido, do primeiro orientador, porque vocês vão também indicar um segundo orientador, as linhas de pesquisa do PPGEAL, a relação do plano de trabalho com o seu orientador, o tema, a fundamentação teórica, que é a revisão bibliográfica, os objetivos, a metodologia, os resultados, as referências, data, local e assinatura. Eu vou falar um pouco mais sobre essa parte aqui, que é aqui, o que tem que ter de conteúdo em cada uma delas. Bom, o tema, ele é assim, falando de uma forma simplificada, ele é um assunto que você pretende estudar. Onde a gente avalia, né, no tema que a gente avalia as possibilidades, as tendências, onde também a gente percebe se tem alguma lacuna de conhecimento, ele é mais abrangente do que o título, ele fala de uma forma mais geral. Aí nós temos a fundamentação teórica. Bom, essa fundamentação teórica, ela é o que embasa o teu plano, né? Ele tem que estar, o conteúdo vai te ajudar a defender o teu projeto. Tem que observar com muito cuidado a confiabilidade da fonte que você está adotando para falar sobre o embasamento do seu projeto. Essa adoção de que autores que você escolheu, ela não é aleatória e não pode ser ingênua. Então, ela está muito relacionada também ao posicionamento que você assume, vamos chamar de político, ideológico, filosófico. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu trabalho com sustentabilidade. A sustentabilidade, ela tem duas vertentes muito claras. Tem uma vertente que ela é mais voltada para as questões da natureza, ambientais, que procura usar só materiais ecologicamente corretos, e que defende um pouco a ideia dessa harmonia do homem com a natureza, né? Enfim. E tem um outro lado da sustentabilidade que é muito mais tecnológica, que ela está preocupada em resolver, em buscar soluções, em adequar em relação às questões econômicas, sociais, e que está a relação com o ambiente ele existe, mas é de uma forma diferenciada. Nós, no laboratório, nós temos a linha tecnológica. Então, o que acontece? Quando você assume um determinado autor, você já está se posicionando, se você vai para um lado ou se você vai para o outro. Bom, a fundamentação teórica, ela ajuda a delimitar o problema. Então, ele ajuda a você entender o problema, delimitar, definir a metodologia e interpretar os resultados. Ele vai depois, quando você tiver os resultados, conseguir entender melhor os seus resultados a partir do teu embasamento. Eu inseri um item aqui que ele não faz parte daquele roteiro, que é o problema da pesquisa. É uma das coisas mais difíceis de serem feitas e é o que mais ajuda depois na construção de um plano. Então, quando você define bem o problema da pesquisa, você tem muito claro o seu objetivo. E isso é um grande passo para o sucesso do seu plano. Então, tem que identificar, né, qual o cenário, qual a lacuna científica, qual o problema que a pesquisa se propõe a resolver, discutir, abordar, né, deixar bem em que ele se insere, qual é o problema que você está trabalhando. Um problema, ele é de natureza científica,
quando ele envolve variáveis que podem ser testadas, né? Pode ser observada, manipulada. E um problema de pesquisa ele pode ser determinado também por razões de ordem prática ou de ordem intelectual. Nem todo problema que se propõe a resolver, ele se enquadra na categoria científica. Normalmente, o problema que você quer resolver, que seja científico, ele tem que ser testado, observado e comprovado. Bom, o problema da pesquisa, ele pode ser visto sobre a forma de uma pergunta ou de uma afirmativa, mas no geral a gente faz na forma de uma pergunta. Então, como que você formula o projeto da pesquisa? Você só consegue entender qual é o problema através do estudo da literatura. O que a gente recomenda é conversar com especialistas também para a formulação desse problema, qual é o problema da sua pesquisa. Então, normalmente fica mais fácil quando você formula como pergunta. E uma coisa que é fundamental é que ele seja claro e preciso. E também que ele seja possível de ser solucionado. Então, vamos dizer que eu estou falando do problema, o problema da pesquisa é o aquecimento global. Bom, aquecimento global, qual é a solução para o aquecimento global? Eu acredito que não vai ser numa tese ou numa dissertação que alguém vai achar, mas de repente acha. Ele tem que, então, ser delimitado e ter uma dimensão viável, ainda mais se você for querer provar, né? Então, eu acho que o problema do aquecimento global a gente tem que resolver não deixando mais ninguém andar de veículo motorizado. Como que você vai provar que isso pode dar certo ou não, né? Enfim, para você definir o problema da pesquisa, a gente recomenda o seguinte: primeiro define qual a sua área de interesse. Tem que ler muito, estudar, tem que praticar aquilo que você está querendo fazer. E depois dessas leituras, buscar perguntas que ainda não tenham respostas, né? Aquelas lacunas que a gente identifica naquela área que nós estamos querendo estudar. Uma coisa boa é você conversar sobre o seu assunto com pessoas que já tenham feito mestrado e doutorado. Por quê? Porque a forma do raciocínio lógico. Então, troque ideias. A gente, quando troca ideias, quando a gente conversa, mesmo que a outra pessoa não entenda tão bem do seu assunto, mas ajuda você a raciocinar. Escreva o problema. Quando você escreve, você é obrigado a colocar de uma forma lógica. Então, tente escrever o problema, mas escreve de uma forma completa, gramaticalmente correta, que isso depois vai te ajudar na definição do objetivo. Bom, e aí vem o objetivo, né? O objetivo é aquilo que a hora que você definir é por aquilo que você vai ser cobrado. Então, ele é a finalidade da pesquisa. Não confundir objetivo com método. Se você vai falar assim, eu vou resolver o problema do aquecimento global através de medições e depois de experimentos, o através de já é método. O objetivo vou resolver o problema das mudanças climáticas, do aquecimento global. Então, ele tem que ser claramente delimitado, você tem que ver qual vai ser a abrangência, a profundidade, se você vai trabalhar com uma determinada escala de tempo, se um determinado limite territorial. Ele tem que ser execuível. Então, é importante que quando você coloca o seu objetivo, vê se você vai conseguir alcançar realmente. O objetivo geral, quando a gente fala de objetivo geral e objetivo específico, o objetivo geral é aquela coisa mais ampla. Ele é maior. E o específico, alguns autores de metodologia, eles defendem que quando a gente tem o atendimento de todos os objetivos específicos, a soma deles é o objetivo geral. Então, esse é um raciocínio o mais simples de entender o que é o específico e o que é o geral. Se na soma deles não te der o resultado do objetivo geral, é porque os teus específicos não estão abrangendo tudo que deveriam estar. A forma de trabalhar, né, o objetivo, a gente costuma sempre usar o verbo no infinitivo. Então, analisar, descrever, comparar. Tomar um pouco de cuidado, porque estudar,
estudar a questão do aquecimento global. Isso não é um objetivo para uma dissertação de uma tese. Estudar as questões inerentes ao aquecimento global faz parte de um processo para você alcançar alguma coisa. Então, o objetivo, ele é alguma coisa que você vai ter um resultado efetivo. Conhecer não sei o quê. Conhecer não sei o quê é parte da sua obrigação. Bom, aí entrando na metodologia, a metodologia ela é muito bom quando você consegue colocar num esquema gráfico. Então, é interessante que primeiro se tente colocar dentro do esquema gráfico e depois você vai detalhando, né, cada uma das partes. Esse aqui é um exemplo de um esquema gráfico qualquer que eu peguei aí. Então, que você tem as etapas, etapa 1, 2, 3 e 4. Lembrando que metodologia não é cronológico. Metodologia é completamente diferente do cronograma de atividades. Então, a metodologia é o método que você vai usar para chegar no resultado. E quando a gente fala de método, por exemplo, em tecnologia, que você faz, vamos dizer que vai fazer medições, vai fazer trabalho de campo. Então, você tem que descrever claramente quais são os instrumentos que você vai usar, como que você vai usar, qual vai ser a tua amostragem, tudo muito bem definido. Se você não vai usar instrumentos desse tipo, mas vai usar outros instrumentos. Em ciências sociais aplicadas, que é onde a gente se enquadra na arquitetura, existem muitos métodos, por exemplo, que trabalham com entrevistas, né? Com questionários, com formulários. Para tudo isso, você tem, como que você tem uma amostragem que seja viável, né, e que seja válida. Não é pegar qualquer amostragem, não é pegar qualquer pessoa, não é, tem que caracterizar bem. Então, isso nós chamamos de instrumentos. É interessante que o método possua etapas passíveis de retroalimentação. O que é isso? Você vai por um método, aí deu alguma coisa errada, que tem a chance de você dar um passo para trás e refazer o teu método. Então, que sempre tenham etapas que você vai avaliando os resultados para ver se o teu método está indo bem. O método não precisa ser inédito. Quem tem que ser inédito em tese é a tese, né? É a tua hipótese e a tua comprovação de hipótese. Então, nem para o doutorado, nem para o mestrado, método não tem que ser inédito. Você não tem que inventar método. Então, pode ser usado um método que é usado em outro lugar. No mestrado, inclusive, a gente recomenda muito fortemente que os mestrandos, né, que eles leiam muito teses e dissertações semelhantes ao tema que você está desenvolvendo para ver se o método que o outro pesquisador utilizou se pode ser reproduzido na sua própria pesquisa. E é uma parte fundamental da pesquisa. O método não garante resultado, mas ele é aquele que dá algumas possibilidades de comprovação de resultado. Então, é uma parte fundamental. Aqui é um outro exemplo de um gráfico de método já um pouco diferente daquele outro, que ele não possui aquele encadeamento meio lógico de etapas, né? E onde você tem vários itens de que você vai e volta, né? De que você pode ir e voltar. Bom, quando a gente fala de resultados esperados, o que nós queremos é que todo mundo seja vitorioso, né? Então, qual é o resultado que é esse que a gente espera? Tem que deixar claro qual é o resultado que a sua dissertação ou a sua tese vai dar. Vai ser uma patente? Vai ser um método? Vai ser resolução de um problema? Vai ser um novo conceito? Então, deixar muito claro. A publicação de artigos, já vi algumas propostas do plano que chega lá, o resultado vai ser a publicação de 2 artigos. O artigo, ele é um resultado que a gente espera no programa, mas não é isso que vai estar no seu projeto de tese ou no seu plano de dissertação. Então, o artigo é um resultado a mais que você vai ter. Não é o resultado da pesquisa. E o resultado, normalmente, ele deve ser passivo de comprovação, né? Então, se você vai lançar uma nova teoria, ou se você vai criar algum sistema, se você vai provar uma nova concepção de alguma coisa, de preferência que ele seja passível de comprovação.
Referência bibliográfica. Eu gosto de dedicar um pouco mais de tempo, quando eu falo com os alunos sobre metodologia, nesse item, porque ele é muito importante também e tem que ter um cuidado com isso. Primeiro, é tomar o cuidado quando você escreve no texto alguma coisa alicerçada numa referência antiga, como se ela fosse atual. Então, por exemplo, se eu for falar o censo populacional, o último censo, acho que é 2010, não me lembro, mas vamos lá, o censo de 2010 está lá. População de Vitória é X mil habitantes. Aí põe lá, IBGE 2010. E continua. Poxa, mas já passou uma década daquilo ali. Ou você contextualiza a informação, olha, em 2010 a população de Vitória era de tantas pessoas, mas baseado na taxa de crescimento, provavelmente em 2020 ela vai estar com tanto. Ou você não usa e tenta usar referência mais nova. Cuidado com confiabilidade das fontes, que eu vou falar uma parte só sobre isso. Não se deve achar que porque está publicado é verdadeiro. Então, isso é uma coisa muito que tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, monografias e TCCs são totalmente não confiáveis. Por melhor que seja o trabalho, ele não é confiável. Evitar sites. Então, sites, especialmente os .com, que são caracteristicamente comerciais, devem ser evitados. Eu fiz aqui estabeleci uma escalinha de confiabilidade das referências. Então, isso, gente, olha só, não existe nenhuma referência bibliográfica que diga isso aqui, tá? Isso é um palpite, é uma ponderação. Então, a primeira coisa, o que é o mais confiável? Periódico internacional indexado. Vocês devem ter acompanhado aí durante a pandemia que saiu uma matéria sobre a cloroquina, que tinha sido publicado numa revista de grande relevância, aí todo mundo falou, não, foi publicada a cloroquina, tudo de bom, porque está lá no artigo não lembro se é a Nature, mas é alguma dessas aí que é muito conceituada. Quando eles viram que o artigo tinham coisas que não eram comprovadas, eles tiraram da revista e pediram milhões de desculpas, porque eles são uma revista conceituada. Então, eles não podem publicar coisas que não sejam de qualidade. Tem os periódicos nacionais indexados também. Depois, abaixo, livros. Livro não é qualquer livro que deve ser tido como verdadeiro. Livro com corpo editorial já começa a melhorar um pouco. Abaixo de livros com corpo editorial, artigos publicados em eventos internacionais, que sejam eventos reconhecidos na área. Não é um evento que alguém fez. E evento internacional, se eu tenho um artigo, sei lá, publicado num evento na Espanha, ele não é internacional se ele é um evento que foi só feito na Espanha. Ele é nacional na Espanha. Artigo publicado em eventos nacionais, reconhecidos na área. Abaixo disso, teses, por incrível que pareça. Teses é muito melhor se você vê se quem produziu aquela tese publicou alguma coisa. Porque aquelas teses que foram feitas e depois foram engavetadas, também não tem grande confiabilidade. Abaixo disso, dissertações, sempre procure ver se o autor publicou, que é muito melhor. Bom, e com relação à formatação? Então, nós deixamos algumas regras muito claras, da formatação, que é no máximo 12 páginas, fonte time, espaçamento entre linhas 1,5, recuo de parágrafo, enfim, todo o que está lá no edital. Por que a gente faz isso? Primeiro que para poder comparar coisas semelhantes, Nós vamos, todos terão o mesmo tipo de formato para apresentação. E vou novamente dizer que eu não olhei o edital do mestrado, eu não sei se tem alguma coisa diferente. Mas a formatação, se você perguntar, pode colocar capa? Pode. Só que está escrito lá que é até 12 páginas sem a referência bibliográfica, não está falando nada de capa, então a capa vai contar. Pode colocar figura? Pode, não está dizendo nada que não possa. Pode colocar cabeçalho e rodapé? Pode.
Então, tudo que não está explicitado, se quiser fazer, a gente recomenda só que, de preferência, use todas as regras da ABNT. E, por fim, eu queria dizer que, eu acho que eu já estou no meu tempo, olha, isso que eu tentei preparar para vocês é dica, nada mais do que dica. E dica não garante bom resultado. Então, é só uma forma de tentar ajudar quem está meio perdido, né, para saber o que é cada conteúdo de cada coisa. Mas lembrando que o que importa é a qualidade de trabalho de vocês, né, que eu tenho certeza, só pelas pessoas que já estão aqui assistindo, só pelo fato de estarem aqui, eu já fico bem feliz de ver que tem bastante gente interessada. É isso. Obrigada, gente. Eu estou disponível, na hora que quiser perguntar qualquer negócio. Obrigado, Cristina. Foi ótima apresentação. Eu queria, antes de passar para as questões, né, perguntar se a professora Eneida gostaria de fazer algum comentário dentro disso tudo que a gente falou aqui. Tá? Então, professora Eneida, se você tiver alguma observação, algum comentário que você queira fazer aqui na nossa live, você pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu estou só organizando aqui algumas questões que já chegaram, tá? Bruno, Sim, estamos ouvindo, Eneida. Deu uma falhinha, mas estamos ouvindo. eu acho, é, eu acho que as apresentações que foram feitas, tanto a sua quanto a da professora Cristina, foram ótimas. O único acréscimo que eu faria é da professora Flávia Bottecchia no Núcleo de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, que lá na lista de professores faltou o nome da Flávia, que trabalha com pesquisas de morfologia urbana. A única observação que eu tenho a fazer por enquanto, estou à disposição também, se eu puder esclarecer dúvidas que venham a ocorrer. É isso. Tá. Bom, antes de começar, eu queria responder a duas questões aqui que a Cristina colocou, né? Primeiro, relacionado aos critérios de avaliação do plano de trabalho, eles são exatamente os mesmos adotados no mestrado e no doutorado, né? Capacidade de expressão, pertinência da proposta, relevância do tema, clareza, nível de conhecimento prévio, coerência entre objetivos e metodologia e adequação da bibliografia ao plano de trabalho. Outra questão também que a Cristina colocou a respeito da questão de formatação, elas são também adotados os mesmos critérios para o edital de mestrado e doutorado. Tá? Então, número de páginas, organização do conteúdo, enfim, respondem mais ou menos às mesmas demandas. Bom, primeiro chegou uma pergunta aqui a respeito da questão da gravação. Então, sim, essa live está sendo gravada, vai ficar disponibilizada neste mesmo canal, e eu vou colocar novamente o link, assim que terminar a live, no nosso site, lá na página inicial, que vocês podem entrar, indicar quando quiserem. Uma outra dúvida aqui que eu queria compartilhar com os professores seria o seguinte: pergunto se é possível fazer o aproveitamento de créditos de outro programa de doutorado. Estou entendendo que o candidato está imaginando que, se ele for aprovado no processo seletivo, ao ingressar no programa, se ele pode aproveitar os créditos de outro programa de doutorado. Bruno, eu estou vendo que quem fez a pergunta foi a Aline. A Aline já fez a pergunta oficialmente para o programa e a comissão, Eneida, se você achar que deve ser outra resposta, me fala.
mas a comissão está estudando o assunto e vai dar uma resposta para ela em breve. Se for o caso, a gente pode até depois colocar pública, né, essas respostas, mas ela, justamente, me parece que foi hoje que nós recebemos essa pergunta. Então, Aline, só um pouquinho de paciência, tá, que a gente já vai responder. Ok. Bom, outra pergunta aqui enviada é se o plano de trabalho pode ser modificado no decorrer do mestrado. Posso responder também? Fique à vontade, Cristina, Eneida, podem responder. Eu não vi quem que... Ah, o Rafael. Rafael, para falar bem a verdade, se o plano não for modificado, é porque tem alguma coisa errada, o que a gente espera é que você aprimore ao longo do tempo, né? E se for o caso de, durante, você entrou e se integrou com algum grupo e resolveu mudar de tema, com a concordância do seu orientador, não tem problema nenhum, pode ser mudado. Isso acontece muito frequentemente. Inclusive, tem alguns programas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que o aluno ele não entra com um projeto. Quando ele entra, e depois que ele entra, é dado um tema para ele desenvolver. Então, é muito comum isso da mudança do tema. Acho que é isso. Eneida, você quer complementar? Você está com um probleminha de som aí? Deixa ela entrar. Acho que tá claro, acho que está bem respondido. É isso mesmo. As disciplinas que acontecem, principalmente no mestrado, metodologia da pesquisa científica, e no doutorado, a metodologia da pesquisa científica, e no mestrado, o seminário de pesquisa, contribui para a formulação, aprimoramento, né, do projeto iniciado, juntamente com a participação do orientador. Realmente, isso é uma questão muito frequente, né? Essa alteração, por vezes, ela se dá ou porque o professor preterido pelo candidato já esgotou o seu número de vagas disponíveis, então o candidato ele é encaminhado para um outro professor, né? E aí, nesse encaminhamento, há de fato uma necessidade de adaptação, né? Que normalmente acontece de uma forma rápida, dentro das possibilidades, né, do professor. Então, as disciplinas, de fato, ajudam a chegar um pouco nesse lugar, né, do trabalho com mais recorte, mais definição, mais foco. Bom, tem uma outra questão aqui que pergunta: como será exatamente a questão da comprovação de proficiência nos idiomas? Pelo edital, parece que será uma prova aplicada pelos próprios professores. É isso, entre parênteses, doutorado? Neida, quem responde? Você ou eu? Então, Bruno, bom, quer responder, Cristina? Posso, não tem problema não. Olha só, qual é o conceito primeiro que nós temos em relação ao idioma, aos idiomas? Existe a necessidade de compreensão do idioma, né? Então, é um pouco diferente de proficiência. A proficiência, você domina o idioma. A compreensão, você compreende o idioma. Então, essa prova vai ser aplicada, sim, pelos próprios professores que fazem parte da comissão, naqueles idiomas que estão definidos. A gente vai marcar o horário e vai aplicar a prova online também, com um tempo determinado, e vai avaliar se o candidato tem condições de compreender o idioma que ele escolheu. Bom, podemos passar para uma próxima. É só para esclarecer que essa dúvida, caso o candidato apresente um certificado de proficiência adquirido em uma instituição
de respaldo, né, como, por exemplo, uma aliança francesa, uma cultura inglesa, ou institutos oficiais do IELTS, ou de língua francesa, nesse caso, esse certificado substituiria o seu exame oral realizado pelos professores, né? Ah, sim, Bruno. Inclusive, nós estamos sendo até mais generosos esse ano, que nos anos anteriores a gente definia muito claramente também quais eram os institutos aceitos, mas em função da pandemia, seria muito difícil para as pessoas poderem fazer as provas, né? As provas do TOEFL, de alguns outros que fazem o certificado. Então, a princípio, os certificados apresentados, eles serão avaliados por nós, lógico que espera-se que sejam de instituições reconhecidas, né? Mas eles serão encaminhados e a gente vai avaliar. Mas, a princípio, nós estamos realmente mais flexíveis, né? Não a pandemia trouxe algumas questões e que nós não queremos que o candidato seja prejudicado em função da pandemia. Especificamente para o doutorado, o próprio doutorando vai sentir na pele que se ele não tiver alguma compreensão de idiomas, ele tem muita dificuldade de conduzir os seus estudos, né? Ah, sim, com certeza. Bom, tem um candidato aqui, bom, não sei se é candidato, mas pergunta se existe algum critério mais específico em relação a mestrado de outro curso. É possível fazer uma consulta sobre isso antes de se inscrever no edital? Eu estou entendendo que ele está perguntando a respeito do aproveitamento dos créditos de um mestrado de outro curso, né? No nosso caso, especificamente, a gente já tem um pouco um costume de fazer com os cursos da própria UFES, né? Como é o caso da geografia, alunos que fazem disciplinas na comunicação, na engenharia, né? É uma questão mais frequente, a gente conhece o curso, conhece as pessoas, conhece os professores, né? Com relação ao mestrado de outro curso, aí de alguma maneira a gente vai ter que buscar mais informações sobre esse curso, né? Saber se ele é estrito sensu, se ele foi aprovado pelo MEC, coisas dessa natureza. E o conteúdo também, Bruno. Porque, por exemplo, se alguém está fez uma disciplina de, sei lá, astronomia e está desenvolvendo uma pesquisa que não tem nada a ver com astronomia, não tem por que a gente aproveitar o conteúdo. Eneida, você não quer explicar aquela questão de analisar antes ou depois do ingresso? Nós discutimos isso hoje. Eneida, acho que está com delay. Cristina, sua voz falhou para mim. O que você gostaria que eu explicasse? Sua voz falhou um pouco. A questão que nós estávamos discutindo hoje, porque me parece que essa candidata, se é uma candidata, queria avaliar antes de fazer o processo. Sei, essa questão de aproveitamento de créditos de um outro curso. É isso, Então, na realidade, o que nós temos no nosso regimento interno é a possibilidade do aluno do programa realizar aproveitamento de disciplinas que tenha sido feita como aluno especial. Então, o aluno especial, ele ainda não é um aluno regular, ele se candidatou a cursar uma ou outra disciplina e ele, tendo sido aprovado nessa disciplina, ele pode, posteriormente, ingressar no programa de mestrado e agora, no caso, no de doutorado também, por 2 anos, tem direito a ter aquele crédito aproveitado. Então, isso é o que nós temos no nosso regimento. Agora, a pergunta que nos foi feita era sobre um outro programa. Como o Bruno explicou, nós temos também
no nosso programa, a depender do orientador, do interesse da pesquisa que o aluno esteja desenvolvendo, nós temos também a possibilidade de o aluno do mestrado de arquitetura e urbanismo cursar uma disciplina em outro programa, seja na geografia, como disse o Bruno, comunicação, na história, na engenharia. Isso vem acontecendo. Mas isso acontece porque aquela disciplina foi avaliada pelo aluno e pelo seu orientador como uma disciplina importante para o tema que o aluno desenvolve. Então, é nesse sentido que ele cursa aquela disciplina e que ela, posteriormente, é aproveitada. Agora, a pergunta feita desse modo, sem que o programa conheça as disciplinas, sem que a gente saiba quem será o orientador desse candidato, ela fica muito no ar, ela não tem como ser respondida, ela não tem como ser respondida. O que a gente tem em analogia para trabalhar com essa questão é isso. Nós temos no programa o aproveitamento quando o aluno é aluno especial do próprio programa, então cursou disciplinas do programa por 2 anos, ela pode ser aproveitada, e nós temos também os nossos alunos regulares fazendo disciplinas, cumprindo disciplinas em outros programas, disciplinas relacionadas ao tema que ele está estudando no nosso programa e com o aval, a indicação do orientador. Então, as 2 perguntas que surgiram nesse sentido, elas têm essa resposta. Pode ser que haja possibilidade, mas isso será analisado uma vez esse aluno selecionado e aceito como aluno, esse candidato aceito como aluno, né, num futuro, e a depender da avaliação que o colegiado venha fazer e a depender do que o seu orientador considere em termos de pertinência daquela disciplina dentro do contexto desse estudo. Então, não se pode dar uma garantia de aproveitamento, né? Eu acho que isso precisa ficar bem claro. Ok, Eneida, acho que está bem claro, como você colocou. Bom, seguindo aqui, a gente ainda tem mais algumas perguntas, a gente ainda tem aqui mais uns minutos. O candidato pergunta: projeto de sinalização para um determinado sítio histórico se enquadra em qual linha de pesquisa? Bom, tudo indica que é a segunda, né, pela questão do sítio histórico. Mas, enfim, a gente precisa de mais detalhes, né? Bruno, e como nós estamos adotando também a nova forma também de que o orientador, quer dizer, o candidato a orientador, ele também tem que concordar, né? Uhum. Então, isso deve ser proposto ao possível orientador, para ver se ele também concorda, porque não se pode dizer que sinalização, embora eu já tenha desenvolvido trabalhos com a minha equipe em sinalização de áreas de interesse ambiental, e eu acho que a Renata, eu não me lembro direito, mas eu acho que teve mais trabalhos sobre sinalização. Mas não é uma linha, não se pode dizer que seja uma linha de pesquisa do PPGEAL. Então, o orientador é que vai ter que se posicionar em relação à proposta. Acho. Sim. Bom, eu, assim, falando bem por alto, acho que uma vez que o candidato menciona aqui no texto o termo sítio histórico, isso já nos leva diretamente em direção a uma área voltada ao patrimônio. Então, sugiro que ele investigue mais as questões relacionadas a essa linha de patrimônio e certamente ele vai encontrar mais coisas
e me parece ter a ver com o que ele busca avaliar. Outra dúvida é se existe a possibilidade de vaga para aluno especial. Eu posso até responder essa porque eu acabei de fazer a oferta, né? Então, a oferta que a gente fez esse semestre, ela de fato foi uma oferta que a gente teve que redesenhar bastante coisas. Algumas disciplinas que a gente ofertou no início foram canceladas, outras foram promovidas, né? Tudo isso em função das restrições que a universidade nos colocou nesse período de excepcionalidade. Então, sim, assim, estão sendo, o edital para aluno especial está aberto, as inscrições são até amanhã, o candidato vai encontrar o nome das disciplinas que estão oferecendo vagas e ele pode se inscrever, tá? Só lembro que o aluno especial, todos os projetos inscritos são enviados para o professor, tá, da disciplina, e o professor ele tem autonomia para aceitar ou não os candidatos em função do perfil que eles têm, do projeto que eles colocam, né, assim, dos interesses que o aluno tem. Então, se inscrever como aluno especial não é garantia de matrícula, né, mas é um processo que tem que passar pela aceitação do professor daquela disciplina. Tem uma outra pergunta aqui que pergunta se uma fotografia recente, uma foto 3x4 ou não necessariamente. A foto 3x4 existe ainda? Acho que sim, né? Nós não colocamos esse modelo 3x4 exatamente por causa disso, porque não, né, atualmente é lógico que a gente espera uma fotografia do candidato, né, que não seja uma fotografia na praia fazendo um brinde ou qualquer coisa assim, mas... Bom, seria possível fazer aproveitamento de crédito das disciplinas cursadas no mestrado do próprio PPGAU no doutorado? Eneida, você não quer responder? Acho que a Eneida é ótima para responder essas perguntas de aproveitamento. Bom, eu não sei se eu entendi a pergunta muito bem. A voz de você está falhando para mim, eu não sei se é um problema aqui da minha conexão, se está falhando para todo mundo. Mas aproveitamento, fez no mestrado e quer aproveitar para o doutorado, é isso? Seria isso ou não? Não dá muitos detalhes, mas aproveitamento de crédito das disciplinas cursadas no mestrado do próprio programa no doutorado. Eu estou entendendo assim, o aluno se matricula... Olha, novamente, eu acho que a gente cai naquela questão que eu procurei responder anteriormente. O que a gente tem estabelecido no regimento interno é a possibilidade de aproveitamento como aluno especial. A gente pode imaginar uma analogia. Se ele, como aluno especial, pode aproveitar, talvez seja possível aproveitar os créditos tendo cursado disciplinas a mais no mestrado, mas tudo é uma questão nova ainda, né? A gente ainda não teve uma primeira situação dessa natureza acontecendo. O fato é que, bom, existem aqueles 2 anos, se fosse um aluno de disciplina como especial, teria eles 2 anos. Agora, o fato é que nós temos, no contexto do programa, disciplinas que elas podem e devem ser cursadas por mestrandos e por doutorandos simultaneamente. A diferença que existe
é a seminário de pesquisa, que é uma disciplina obrigatória do mestrado, e a metodologia da pesquisa científica, que é uma disciplina obrigatória do doutorado. As demais, elas são disciplinas que é interessante que elas sejam cursadas de modo simultâneo, e a gente vê isso como uma possibilidade de crescimento do debate, de enriquecimento dos alunos e do programa no contexto dos seus estudos, a convivência entre mestrandos e doutorandos. Mas a resposta prática para essa questão, eu acho que a gente precisa deixar isso para um outro momento, no caso também de uma avaliação, que disciplinas são essas e se elas fazem sentido, o que pensa o orientador, porque, de fato, no regimento interno não existe essa previsão. Então, qualquer possibilidade nesse sentido, ela precisa ser avaliada de modo prático, de modo concreto. Porque uma disciplina que não tenha nada, nenhuma relação com o tema de estudo, talvez não faça sentido ela ser aproveitada, né? Eu queria dar uma complementada, Eneida. Excelente, é exatamente isso que você comentou. Eu fico até meio triste de ver que, né, tão preocupados com aproveitamento de disciplina, porque quando a gente propôs o curso de doutorado, a disciplina não é para ser um cargo, um peso nos ombros, para ser, que droga, eu tenho que fazer as matérias. É o contrário, é um lugar onde a gente tem debate, a gente tem discussão, e essa coisa do mestrando e do doutorando junto, nós acreditamos que vai ser muito bom. Então, não queiram deixar de fazer disciplina, porque a disciplina é uma oportunidade de troca, uma oportunidade de aprendizado. E nós temos dentro para quem não conhece como é que funciona um programa, existe um conselho, né? Então, através desse conselho é que vão ser discutidas as questões que não estão no regimento. Mas, realmente, a gente não consegue dar esse tipo de resposta agora. Mas não fiquem com medo das disciplinas, não, por favor, queiram participar da disciplina. Vocês vão ter lá profissionais de altíssima qualidade discutindo com vocês, e isso tem que ser uma coisa boa, vocês têm que ficar ansiosos e não querendo matar a aula. E outra coisa também, pessoal, um dos slides que eu passei fala sobre a nossa estrutura curricular, e para os alunos de doutorado, a produção de artigos conta crédito também, tá? Então, assim, vocês candidatos ao doutorado, assim, pensem nisso, né? Se programem para isso, né? Pratiquem a publicação de artigos em revistas conceituadas, como a Cristina colocou, porque essa publicação ela vale créditos, e a gente reconhece isso e a gente pontua isso, tal como a gente pontua também as disciplinas. Outro assunto também que a gente também está tentando elaborar, tem um candidato aqui até que falou que ele é do interior, né? Então, assim, formas da gente poder fazer o cumprimento de créditos com outros tipos de atividades, como os estudos independentes, com a carga horária flexível. Então, existe um universo de possibilidades de cumprimento de créditos, tá? Não apenas as disciplinas, apesar de elas serem super importantes, e talvez uma das mais importantes porque causa essa troca entre grupos, né? De alunos e professores que se reúnem, discutem e reservam aquele horário para poder fazer isso. Eu acho que tem um aluno aqui que pergunta, que pesquisa sobre BIM, manutenção, né? Então, ele é da engenharia civil, tem mestrado em gestão pública, então parece que a pergunta dele é um pouco nesse sentido, né? Sobre a questão de vaga de aluno especial. Então, sim, há vagas, você pode se inscrever. Bom, pessoal, já vou daqui a pouco começar a encerrar, porque a gente já está próximo aqui do nosso horário de término, tá? Bom, as perguntas, algumas até já foram respondidas, né? Por exemplo, já existe uma previsão com relação aos horários e dias da semana para as disciplinas do doutorado, porque mora no interior, né? Então, a oferta é sempre feita
com antecedência do início do semestre. Tá? A gente discute a oferta com os professores do programa, a gente já tem uma lista de disciplinas que ela é ofertada assim, de forma um pouco alternada. Tá? A oferta é feita já com os dias da semana definidos, os horários definidos, para que a pessoa possa se programar para vir fazer a disciplina, obviamente, no momento em que essa questão presencial for permitida, né? Então, a gente não tem previsão para isso ainda, por enquanto a gente simplesmente opera no modo 100% online. O edital para o ano especial é também para o doutorado, então acho que isso a Eneida também já falou um pouco. As disciplinas do nosso programa, elas são disciplinas ofertadas para ambos os níveis, mestrado e doutorado, exceto metodologia da pesquisa científica, que é exclusivo do doutorado, seminário de pesquisa exclusivo do mestrado. Fora isso, todas as disciplinas do programa podem ser cursadas e cumprem créditos para mestrado e para doutorado. Bom, tem uma última pergunta aqui, perguntando se a probabilidade das disciplinas de forma não presencial é o que a gente está fazendo exatamente nesse momento, né? Todas as nossas disciplinas ofertadas para o segundo semestre agora são não presenciais, tá? E a gente não tem previsão de oferecer disciplinas presenciais. A gente só vai poder isso no momento em que a universidade permitiu o nosso retorno dentro do plano de biossegurança, do plano de contingência que está em vigor agora na nossa universidade. Então, o programa respeita todas as resoluções e todas as determinações do Conselho Universitário, né, do CEP, da reitoria. Então, o cenário que a gente tem hoje é favorável para o cumprimento de atividades de ensino, aprendizagem no modelo remoto, online, né? Então, vai durar esse semestre, o primeiro semestre de 2021, pode ser que sim, pode ser que não, tudo vai depender da ciência, né? Se ela nos permitir sermos todos vacinados a tempo, né? Caso contrário, é pouco provável, a gente vai continuar ainda que desenvolvendo no modo online. Bruno, tem uma pergunta que ficou lá para trás, Sim. da Sara, perguntando se o plano de trabalho e a carta pode ser escrita em primeira pessoa. Posso responder? Ela deve ter sido minha aluna. Pode responder. Nas minhas aulas de metodologia, eu falo sobre que não dá tempo de explicar aqui, mas sobre o conceito de quando você escreve na primeira pessoa do plural, né? Ou, enfim, não dá para explicar aqui. Mas, Sara, você pode escolher o que você quiser na forma da escrita, né? Se tivesse em alguns países, escrever uma carta na primeira pessoa poderia ser visto de uma forma ruim, mas nós, no Brasil, escrever a carta na primeira pessoa não tem problema nenhum. Você quer fazer o curso por causa disso, disso, né? Eu quero fazer por causa disso, então não tem problema nenhum. E o plano de trabalho também, você é livre para escolher a forma como você vai escrever, não tem problema não. Depois, mais na frente, quer dizer, aí, se você for minha aluna, você sabe o que significa escrever em cada forma, né? O que não pode é mistureba. Então, se começar na primeira pessoa, vai na primeira pessoa até o final. Não pode ser o impessoal, mistura com a primeira, daqui a pouco vai para o nós, né? Então, isso aqui não deve. Mas você pode escolher a forma verbal a maneira como você quiser, desde que seja numa forma bem escrita, né? Que o estilo literário seja com boa qualidade. Bom, pessoal, então, como a gente já está aqui com o nosso horário de encerramento ultrapassado, eu gostaria de perguntar... Bruno, eu gostaria de completar uma questão. Fique à vontade, Neida. Posso? Claro. Bruno? Sim, pode completar. Posso falar? Pode sim.
Sim, eu pergunto, muitos candidatos perguntam sobre a questão do edital para aluno especial. Eu acho que uma observação importante é que ele está praticamente vencendo o prazo, né? Não sei se é até amanhã. Então, quem estiver interessado em cursar como aluno especial ainda esse semestre, tem que atentar para isso, né? Então, corram lá, porque senão vai ser aluno especial só em outro semestre. É só essa questão do prazo, que eu percebi que tem muito interesse, e se eu não me engano é amanhã que esgota, não é isso? Sim, exatamente. O prazo para inscrição de alunos especiais começa hoje, vai até amanhã. Os candidatos, todos inscritos, vão ter a sua inscrição encaminhada para os professores das disciplinas, que vão ter que olhar essa lista com uma certa urgência, porque a partir de segunda-feira as disciplinas já começam a funcionar, né? Mas vocês, candidatos e alunos especiais, terão esse retorno até no máximo segunda-feira, para a gente poder já direcionar um pouco sobre a questão do início das atividades, né? Bom, no mais, eu queria dizer a todos que a gente está muito assim feliz de poder estar aqui de volta, oferecendo disciplinas, trabalhando, né, mantendo contato com os alunos. Eu acho que na situação que a gente está hoje, talvez uma das coisas que mais nos engrandece, nos favorece, nos deixa feliz é poder estar de volta encontrando com as pessoas aqui, né, pelos meios digitais, desenvolvendo o nosso trabalho, escrevendo, produzindo, conversando, falando sobre arquitetura. Então, o programa está à disposição de todos, desejo a todos boa sorte nesse processo seletivo. Quaisquer outras dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar e-mail para o programa. Os e-mails serão encaminhados para as comissões, né, e vão tentar responder o mais rápido possível. Bom, lembrando que o prazo final das inscrições para o edital é no dia 9/10, 9 de outubro, tá? Então, não deixem para a última hora, né? Tentem mandar com antecedência e se informem, né? Todos os nossos grupos têm sites, têm currículos, todos os professores têm inúmeras publicações, não vai ser difícil vocês acharem informações sobre a gente. No mais, eu agradeço a presença da Cristina, da Eneida, de todos os outros membros aí da audiência, e deixo aí um abraço a todos e espero encontrá-los em breve lá no nosso programa. Quem sabe a gente não vai estar reunido aqui para poder discutir muitas outras vezes, certo? A Cristina está com o seu mute ligado, Cristina. Eu estava falando que, quem sabe, a gente pudesse aprovar os 68 que estão assistindo aí. Pois é. Tchau Sabe. para todos. Obrigada. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, Eneida. Tchau. Primeiro eu vou encerrar aqui a transmissão. Pronto. Agora eu vou parar aqui a gravação.